Aloha, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora aí no Brasil, não importa, a hora é agora para falar as notícias e tudo que rolou nessa semana, no caso Sérgio Moro, vamos lá? Olá, people, tudo bem com vocês? Então vamos começar a contar as novidades que rolaram essa semana, mais precisamente no dia de ontem, terça-feira. Como eu estou no Havaí, vocês sabem, estou bem a par das coisas pela internet. Então, a decisão da Justiça brasileira abre caminho para a candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a condenação do ex-presidente por suborno em 2017 foi rejeitada depois que a Suprema Corte, nesse caso, disse que foi tendenciosa a atuação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o juiz que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção agiu de forma totalmente tendenciosa. Assim, hoje, com esse resultado, acaba fortalecendo a provável candidatura do líder esquerdista no próximo ano. Em uma decisão na terça-feira, o tribunal concluiu então que o Sérgio Moro, então o juiz de primeira instância na época, que supervisionou os julgamentos de corrupção na Lava Jato do país, não agiu imparcialmente no caso em meio a acusações e ainda treinou promotores. A decisão rejeita, então, a condenação do Lula em 2017 por alegações de que ele recebeu um apartamento à beira-mar, no Guarujá, o famoso apartamento do Guarujá de São Paulo, como uma tentativa de suborno, Essa foi a acusação de Moro. Uma condenação, então, que mais tarde o levou à prisão e o impediu de concorrer às últimas eleições presidenciais. Depois de ser libertado da prisão, em 2019, Lula emergiu como o principal líder, a principal oposição de Bolsonaro. E agora desafia o presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta as críticas crescentes de sua forma de lidar com a pandemia e Covid-19. Não só a Covid, mas com a economia do país completamente. O número de mortes, e agora é um assunto bem triste de falar e bem problemático, causadas pelo vírus aí no Brasil, no caso, eu digo aqui, porque eu sinto que eu estou no Brasil, mas não é, atingiu um recorde diário de mais de 3.251 mortes agora na terça-feira, enquanto os hospitais em todo o país ficam com leitos, sem leitos, totalmente ocupados, déficits de oxigênio e outros suprimentos. A decisão da Suprema Corte, então, agora é praticamente um checkmate para a investigação da corrupção do Lava Jato do país, uma extensa investigação, que foi lançada desde 2014 sobre contratos inflacionários da petrolífera do petróleo, brasileiro. Enfim, gente, essa época da questão, do petróleo, isso certamente significa que o Lula, poderá ser elegível em 2022. Graças a Deus, alguma luz no fim do túnel. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em 2017 a quase uma década de prisão, tenha cumprido menos de 2 anos de sua pena. Ele já tem bastante idade, é difícil ele ser preso de novo por isso. A condenação de Lula dividiu o maior país da América Latina, no caso o Brasil, desde 2017, com apoio do nosso carismático ex-metalúrgico, argumentando que ele foi vítima da perseguição pública. Mas, depois de ajudar a liderar as investigações da Lava Jato, Moro, então, aceitou um emprego como ministro da Justiça de Bolsonaro. Muito estranho. Embora mais tarde tenha se demitido, Problemas com Bolsonaro. Agora, atualmente, o rival de Lula, o Bolsonaro, e também o Moro, o Bolsonaro nunca teria conquistado esse poder, que o Lula teve como carisma de Lula, e não tem. Mais tarde, o Moro foi investigado depois de mensagens de textos vazadas, a Intercept toda botou isso na roda. Ele nunca se posicionou de uma forma enfática de que não é verdade, então, ou seja, todas essas foram evidências para condenar o Lula, que ele passou nesses textos, mensagens. E ele não negou a autenticidade das mensagens, ele ainda argumentou que elas não mostram irregularidade sobre a lei brasileira, Ele não quer dizer que foi de uma maneira legal, E não respondeu a pedidos de comentários na terça-feira, ou seja, ele não vai querer mais ser candidato, Ele tá bem dramática a situação dele agora. Moro, que ainda é considerado por muitos brasileiros um herói nacional, não sei pra quem, Por seus esforços para erradicar a corrupção. Deixou o governo Bolsonaro no ano passado após acusar o presidente, de interferência na política e investigações criminais federais. Vocês sabem, a intervenção federal do Rio de Janeiro, da polícia. O Supremo Tribunal Federal, no início desse mês, também anulou as condenações criminais contra o Lula por motivos técnicos, determinando que o caso deveria ter sido julgado em outra cidade, mas a decisão está sujeita a recurso. Então, quando Lula foi condenado em 2017, ele foi condenado a quase uma década de prisão, lembrando bem que ele só cumpriu 1 ano
e 7 meses depois que um juiz local atendeu o seu pedido de apelação sobre a condenação, né, para que ele ficasse fora da prisão. O chamado habeas corpus que ele pediu tantas vezes, ele nunca teve, né, por todos esses anos. Então, pessoal, com isso, e se confirmar uma mudança positiva para o judiciário, ao mesmo tempo que uma temeridade para o mesmo, esperamos que isso sirva de lição para que não se repita mais no Brasil de hoje situações como essas, totalmente ilegais, no caso do julgamento, né, que aconteceu com o Luiz Inácio Lula da Silva, no caso de todo o desenrolar, né, lá em Curitiba. Foi terrível, né, uma lei diferente dele, que deveria ser igual para todos, né, ele foi para outra jurisdição, deveria ser feito todo o trial dele, o julgamento feito em Brasília não ocorreu. Enfim, como vocês sabem, foram todos lá em Curitiba, em Paraná, e isso já é uma coisa ilegal. Então, com isso, o Sérgio Moro perde toda a sua chance, pelo menos todo o seu capital político está bastante em xeque, né? A sua reputação está cada dia mais afundada. Enfim, ele não tem mais apoio do judiciário como ele achava que era o único apoio que ele ainda tinha, ele não tem mais, né? Ele tem vários outros problemas ainda para resolver, com questão da Odebrecht e outras, né, da Marçal, que ele, enfim, trabalhou para essa gente de uma maneira muito prevaricatória para o meu gosto. Ele nunca foi imparcial, ele sempre ficou ao lado de Bolsonaro. Depois que ele viu que não havia como lidar com Bolsonaro, essa aliança foi desfeita, ele saiu, né, do seu cargo de ministério e voltou a fazer o seu trabalhinho de sempre, sem ser mais um juiz, né? Então ele achava que ainda tinha alguma amizade com o judiciário, que eles iriam abonar tudo que ele passou. Mas não foi o caso, né? As provas estão aí, tem mais provas contra ele do que contra o Lula, né? Obviamente que as coisas estão sendo mostradas a tempo, né? Não esperamos mais 10 anos para ver a verdade, esperamos que vejam a verdade agora e que isso mude tudo e que a cara dele derreta cada dia mais, né, gente? Isso agora trouxe um certo alívio para nós, né? Nós da esquerda progressista essa semana, vendo que o Moro está completamente em silêncio, e também isso é bom, isso assume a sua culpa. Pelo menos ele não é como o Bolsonaro, que fica dando bravatas a todo momento, né? E é isso aí, pessoal. Se você chegou aqui, né, até agora, todo esse vídeo que eu falei super rápido, né, te agradeço demais. Tem muita anotações que eu fiz, né, no meu roteiro. Se vocês quiserem, né, por favor, deixa aqui o like para dar uma força aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, faça, por favor, se inscreva. Tenho sempre notícias nacionais, internacionais aqui. Toda semana eu faço um esforço, né, porque eu faço mestrados e faço ainda um bacharelado em ciências políticas. Então, gente, vamos lá, vamos com calma aí, né? Eu tô tentando fazer o meu máximo aí. Vamos ver se vocês também me ajudem a compartilhar pelas redes para que a gente aumente mais aqui a nossa conversa. É muito legal de verdade. Agradeço demais, né, a força de vocês. E assim, né, eu quero saber de vocês também aí nos comentários o que vocês acharam. Moro vai se candidatar? Vocês acham ainda que Moro tem chance de se candidatar? Você acha ainda mais que Lula pode ser vitorioso totalmente livre? Vamos ver, né, gente? Porque ele está livre agora. Que continue, né? Se quiserem também pode ser membros do canal, né? Quem quiser que ser membro tem valores para todo mundo, tem valores bem pequenininhos, vocês podem ser membros para dar aquela força, né, para os progressistas aqui, né? Conseguimos com o nosso trabalho aqui ainda afirmar nossa liberdade de expressão, não vão nos calar, o cala-boca já morreu. E sempre com coerência e racionalidade, né, gente? Então, um grande beijo e abraço. Falei demais, uma boa noite, boa tarde ou até bom dia para vocês, mas fiquem aí muito bem. E como sempre eu falo para vocês e sempre vou falar, stay safe, stay well. Esteja seguro, esteja bem. Tchau, pessoal. Valeu, até mais. Fui.